Então, vocês me perguntam qual a diferença entre a imagem e o ídolo. E a diferença ela é clara, né? Porque uma imagem é apenas uma representação. Pode ser representação de um homem, pode ser representação de uma paisagem, de um animal. É só uma imagem, né? É uma representação. O ídolo, ele já é um objeto de adoração. E quando é que a imagem ela se torna um ídolo? Quando ela passa a ser venerada, quando ela passa a ser adorada. Então ela deixa de ser uma imagem e passa a ser um ídolo. E aí se torna abominação aos olhos do Senhor nosso Deus, que condena, né, a idolatria. Então, como que a pessoa pode prestar adoração a uma imagem e torná-la em um ídolo? Quando ela se prostra diante da imagem, quando ela cultua a imagem, reverencia a imagem, né? Então a imagem deixou de ser imagem agora para ser um ídolo. Por exemplo, quando o rei Nabucodonosor fez uma imagem, né, uma estátua muito grande, e ordenou que todos os povos adorassem, e quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Como que isso foi feito? Era prostrar-se diante da imagem do rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelhou, não se prostrou diante daquela imagem, porque ele sabia que isso seria a adoração. E a gente sabe que só deve adorar a Deus, não é? Outro exemplo que nós temos no Novo Testamento é quando Pedro chegou na casa de Cornélio, e Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro levantou e disse: não, não faça isto, né? Que eu sou homem como você. Porque Pedro sabia que aquele gesto de ajoelhar-se diante dele seria um ato de adoração, que é pecado aos olhos do Senhor. Nós temos outro exemplo em Apocalipse, quando um anjo se apresenta a João, que trazia as revelações de Apocalipse, né? O João se ajoelhou diante do anjo e o anjo levantou e disse: não faça isso, eu sou conservo, né? Então, quando a pessoa ajoelha-se diante de uma imagem, reverencia, cultua, então aquela imagem deixa de ser uma imagem e passa a ser uma idolatria. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, a terceira tentação, Satanás ofereceu para ele o reino do mundo, dizendo: eu vou dar tudo para você se você prostrar, se ajoelhar e me adorar. Jesus disse: não, vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Então, essa é a diferença, né? Uma imagem é apenas uma imagem, uma representação, não tem nenhum problema. Mas quando essa imagem é reverenciada, é cultuada, se faz as suas petições, se ajoelha diante dela, então ela não é mais uma imagem. Agora ela é um ídolo, e isto é abominação aos olhos do Senhor nosso Deus. Esta é a diferença. Obrigado a todos.